Olá, bom dia, como vai? Agindo Deus, quem o impedirá? Olha só o que aconteceu na vida de José quando Deus estendeu a sua mão e a sua bênção, a sua proteção sobre este jovenzinho que pertencia à família de Jacó, filho de Jacó. Fique comigo aqui, eu quero orar por você, fique até o final desta mensagem. Vamos fazer a nossa meditação hoje, na quinta-feira desta semana, e já estamos seguindo para o final da semana. Mas diz assim: saiba o final e o desfecho desta história maravilhosa, diz no verso 21 do capítulo 39, a história da vida de José. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. José foi vendido pelos seus irmãos por pura inveja, porque ele era um filho amado de Jacó. Jacó fez para ele, deu de presente uma capa maravilhosa, linda, que os irmãos colocaram olho gordo. E José era um visionário, ele tinha sonhos que Deus lhe revelava. Ele sonhou com a sua família, que todos da sua família, inclusive o pai, se dobrava perante ele como líder máximo da família. E ele contou este sonho para o pai e também para os irmãos. Ficaram sabendo, ficaram invejados, cobiçaram José e acabaram vendendo José para os mercadores ismaelitas que passavam por onde estavam num plano diabólico, maligno, e José foi parar na casa de Potifar lá no Egito. Mas do poço para o Egito. José saiu dali do poço onde os seus irmãos o tinham jogado com 17 anos apenas. E então agora jovenzinho foi para o Egito. Mas diz a Bíblia, capítulo 39, verso 2, olha só: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem devia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. José se tornou o mordomo da casa do chefe da guarda do faraó do Egito. O Egito, naquela época, era um reino universal, era o império mais rico do mundo. E José prosperava porque Jesus o abençoava, porque ele era fiel. Mas não demorou muito para que o inimigo trabalhasse. E usando a esposa de Potifar, um dia em que ninguém estava na casa, ela se aproximou dele e sugeriu, fez uma proposta para que ele se deitasse com ela. José escapou das mãos, das garras dela, e ela ficou com a capa de José nas suas mãos. E contou para todo mundo que José tentou uma loucura contra ela. E Potifar, não podendo fazer nada diante da versão da história que ela contou, ele preferiu colocar José na prisão. José ficou 3 anos e meio na prisão. Agora José já estava com 20 anos, mais de 20 anos. Ele amargou 3 anos e meio no cárcere, mas lá o chefe dos presos confiou o cárcere inteiro nas mãos de José. Por quê? Porque o Senhor era com José. Agindo Deus, quem o impedirá? E sabe que o desfecho desta história foi que José, do poço, ele foi para o Egito, do Egito para a casa de Potifar, da casa de Potifar foi para o cárcere, e do cárcere ele saiu para ser o governador do Egito. Esta é a história que você conhece. E sabe de uma coisa, José, quando alcançou o cargo mais importante do Egito, que era apenas abaixo do faraó, ele contava com apenas 31 anos de idade, ou seja,
14 anos depois que ele saiu do Egito, que ele foi vendido por seus irmãos, José alcança o ápice da sua vida, da sua carreira, se tornando governador do Egito, o primeiro homem depois do faraó. Agindo Deus, quem impedirá? Mas José foi fiel aos negócios do seu senhor, que era o Potifar, chefe da guarda do faraó, e também fiel a Deus quando a mulher de Potifar, que se viu sozinha com ele estava lá para trabalhar, tentou levá-lo, seduzi-lo para a cama, mas José foi fiel. Os valores de José não eram negociáveis por momentos de prazer, nunca. E por isso Deus era com ele. Agindo Deus, quem o impedirá? O Senhor era com José e ele prosperou. Que tal sermos parecidos com José? Que tal seguirmos o exemplo de José, um tipo de Jesus fiel a toda prova? Foi tentado, não existe registro negativo de José na palavra de Deus, assim como de Jesus, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. É provável que você tenha caído já em muitas tentações e pecados. É provável que você esteja vivendo, quem sabe, um drama, vícios, drogas, dificuldades. Tenha uma pessoa estranha no seu casamento que ninguém sabe, que você está flertando. Quem sabe você esteja flertando com algum prazer que você tem, que só você sabe que é um pecado acariciado na sua vida. Confesse a Jesus, vale a pena, porque Jesus está pronto a te perdoar, pronto a te ajudar, pronto a te justificar e te santificar. Vale a pena confiar em Deus, porque agindo Deus, quem o impedirá? Vamos nesta quinta-feira orar? Vamos nesta quinta-feira entregar a nossa vida a Jesus, para que Ele controle a nossa vida, para que Ele nos guie nos caminhos da verdade, do bem, da justiça, da paz e do amor. Que tal? Vamos orar? Incline a sua fronte, feche seus olhos e oremos. Senhor meu Deus, como é bom podermos nos espelhar em exemplos como José na Bíblia, que ficou aqui registrada, porque o Senhor era com José, porque José era fiel ao Senhor, porque o Senhor honra aqueles que o honram. O Senhor nos sustenta com a sua destra fiel. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza e nos cerca de alegres cantos de livramento. Assim oramos nesta quinta-feira, entregando a nossa vida em Suas mãos, rogando a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.